Na culinária japonesa, a primeira recomendação para o cozinheiro é alimente o olho primeiro. Isso seria o motivo das comidas serem uma verdadeira obra de arte. Para entendermos a culinária japonesa, é necessário entender o contexto geográfico e histórico. A sociedade japonesa se desenvolveu em ilhas vulcânicas. Era um ambiente vulcânico, regado por chuvas, irrigação artificial e pela dependência do mar. Cercado pelo mar e pelas montanhas, os japoneses fizeram disso a sua própria fonte de comida. Eles se referem aos alimentos como as delícias dos mares e montanhas, umi no sati e ama no sati. A cultura alimentar japonesa é limitada em 3 características geográficas: vale dos rios, montanhas e mar. Os vales dos rios eram vales onde eram praticados a agricultura arável. Um exemplo é a cidade de Kyoto. Longe do litoral, há uma excelência em seus vegetais e peixes de água doce. As montanhas do Japão, cobertas por florestas, eram fontes de alimentos muito desejados, como os cogumelos, vegetais selvagens, frutas e raízes. Eles chamavam de sansai. As montanhas eram também o domicílio dos deuses, então qualquer alimento de lá era considerado uma bênção. A culinária japonesa sempre foi afetada pelo oceano. Peixes e produtos marinhos sempre foram os principais itens alimentares. As estações do Japão são bem definidas. A primavera, por exemplo, é marcada pelo surgimento de flores e botões, que historicamente serviram de alimento para os povos. Ela termina com as monções em maio, quando as chuvas duram até julho, e essa monção ela é essencial para a cultura de arroz. Agora nós vamos apresentar uma pequena linha do tempo sobre os eventos históricos que influenciaram na cultura alimentar japonesa. No período pré-aristocrático, a cultura japonesa muda de uma economia agrícola, caça-coletora, para um estado baseado em agricultura. Os alimentos básicos são ubu e raízes, e nessa época já haviam rituais de oferenda para os deuses. De 531 a 580, a Coreia envia a imagem de Buda para o imperador Qin, e o caminho é traçado para uma culinária que usa pouca carne. Em 607, a primeira embaixada japonesa é enviada para a China para aprender os costumes chineses. Em 710, com o estabelecimento da capital em Nara, há o cultivo de arroz, e as refeições com arroz se tornaram uma característica da vida da corte. De 794 a 1135, no período Heian, banquetes rituais são realizados em templos e registrados em romances e pinturas. Em 1543, quando os portugueses chegaram ao Japão, posteriormente os europeus chegam com o estilo de culinária Namban, cassutera, culinária com carne e tempurá. Batata doce e o pimentão são apresentados aos japoneses provavelmente pelos espanhóis. De 1522 a 1591, as regras de cerimônia de chá são codificadas por Sen no Rikyu. Ele também estabelece a culinária no estilo Kai-Seki, que era baseada na culinária dos templos budistas. Dando continuidade ao assunto, historicamente, de forma bem resumida, a história japonesa pode ser dividida em 3 grandes marcos: o período aristocrático, a Idade Média e o período moderno, que ainda prevalece na atualidade. O período aristocrático inicia-se por volta do século 3 ou 4 d.C. e tem a duração até o século 12. No período anterior, era dominante a vida rural e para a alimentação cultivava-se tubérculos, lírio e milhete. Logo após o século V d.C., foi introduzida a cultivação de arroz, que revolucionou a comida japonesa. Nos registros, a comida era muito simples. No período Heian, a refeição era um monte de arroz decorado com milhete e alguns pratos simples, incluindo frutas e temperos. Com o tempo, a comida foi se tornando mais elaborada. Passaram a enviar alguns japoneses para a China para aprender com os chineses métodos de preservação de alimento
produção da pasta de soja fermentada, conhecida como miso, a tecnologia da cerâmica para o melhor cozimento do alimento e entre outros. No final do período, os japoneses haviam introduzido essas ideias e iam anexando a sua própria culinária. O miso é um tempero originalmente chinês que foi inserido no Japão via Coreia. Ele é feito fermentado a soja por um período aí de 6 meses a 2 anos e acredita-se que o miso seria um produto feito por conta das condições climáticas. Nessa dinastia de imperadores, a posição de cozinhar para a influência mais importante, no caso o imperador, era bem reconhecida. Clãs lutariam por esse título de chefe de cozinha do imperador. E para a preparação do prato do imperador, era especialmente peixe fresco, bolinhos de queijo, pratos com temperos, vegetais, vinagre, o monte de arroz, que já era tradicional dos banquetes antigos, e de sobremesa uma variedade de frutas. E com a influência do budismo, a culinária japonesa ficou mais refinada, passou a ter padrões estéticos, uso de simbolismos das cores e o consumo do chá. O chá em questão é o chá verde, conhecido também como chá da Índia. E para o consumo, as folhas novas da planta são cortadas e secadas e às vezes transformadas em pó. As folhas torradas e fermentadas eram para a preservação do produto. O chá podia ser consumido em grandes quantidades pelos aristocratas, diferente do saquê, que não era disponibilizado assim tão facilmente. E o chá também passou a ter outros fins, como por exemplo medicinal e meditativo nos templos. No período dos samurais também é conhecido pelos aspectos culturais, dentre eles o costume dos poderosos de competir para exibir seus requintes. Um dos exemplos é a competição de degustação de chá. Isso deve-se ao Senno Rikyu, mestre do chá, que formalizou regras de estética e comportamento para o ato de tomar chá de forma adequada. Com isso, acabou tornando um ritual formal e ainda é praticado por muitos japoneses. E esse ritual é uma forma de apreciação que não envolve apenas a estética ou a bebida, mas toda a cultura que faz parte da cerimônia. Durante a maior parte da história, a agricultura foi feita pelas famílias que viviam em suas próprias terras. O cultivo de milho e tubérculos era presente juntamente com a coleta de safras silvestres e a caça. Após a introdução da cultura do arroz, o arroz tornou-se um grão básico para quem tinha condições de comprá-lo. As famílias agrícolas faziam parte de uma aldeia que formavam uma unidade administrativa e cada aldeia tinha área compartilhada, como por exemplo um bosque de bambu, um campo de grama que era para cultivação e um bosque de castanheiras nas montanhas. Apesar da fertilidade das terras, períodos de agitação civil e outros aspectos do Japão sofreu ameaças pela fome, como as colheitas que falharam, condições climáticas que prejudicaram o crescimento, incêndios que devastaram casas e colheitas. E devido a essas situações e à ideologia religiosa, os japoneses, em relação à comida, consideram o alimento um recurso muito precioso, um recurso sagrado. A perspectiva em relação à comida também foi afetada por duas grandes religiões, a Shinto, que era a única religião dos japoneses até o século VI, e o budismo, que meio que complementa o Shinto. Com isso, possui duas ideias que afetam a escolha dos alimentos, que é a simplicidade e a relutância em tirar a vida. E no próximo tópico veremos isso com clareza. No shintoísmo, a comida tem origem com o mito duplo de Ukemochi no Kami, retirado do Nihon Shoki, e Ogetsuhime no Kami, retirado do Kojiki. Ambos os mitos são similares, embora os personagens sejam diferentes. Na versão do Nihon Shoki, Ukemochi no Kami era uma divindade terrestre, que era a Kami da comida. Tsukiyomi no Mikoto, irmão mais novo de Amaterasu, foi enviado como emissário pela sua irmã. Ukemochi no Kami ofereceu a ele comida extraída de sua boca. Incitado pelas ações de Ukemochi, devido à comida poluída retirada de sua boca, Tsukiyomi mata Ukemochi, então retorna a Amaterasu para reportar o ocorrido. Amaterasu bane ele para o céu noturno e manda recuperar o corpo. No corpo, vários itens de valores foram encontrados. Em sua cabeça, gado e cavalo. Na sua testa, milheto, o grão mais importante antes da introdução do arroz.
Em suas sobrancelhas, bicho da seda, junto com arroz e trigo em sua barriga, soja e feijão vermelho em suas genitais. Já na versão do Kojiki, os protagonistas são diferentes. Em suas andanças pela Terra, após ser exilado do céu, Susanoo encontrou a divindade Ogetsuhime. Ela lhe deu abrigo e ofereceu comida. A comida foi extraída de sua boca, nariz e reto. Insultado, ele mata ela e de seu corpo crescem várias coisas importantes para a humanidade. Os rituais do Shinto sempre envolvem oferecer comida aos deuses. Em um santuário Shinto, onde esses rituais acontecem, o altar estará repleto de pilhas imaculadas de vegetais, arroz, algas, frutas de outras iguarias dispostas em bandejas feitas de madeira clara e perfumada, sem adornos e sem pintura de cipreste japonês. Com a chegada do budismo ao Japão, alguns hábitos alimentares foram introduzidos. A atitude do budismo em relação à comida também surge da proibição budista de tirar vidas. O clero budista tradicionalmente não comia nenhum alimento de origem animal, embora essa proibição tenha sido relaxada em muitas seitas japonesas. A influência do budismo deu origem a duas formas distintas de culinária japonesa: o kaiseki, que acompanha a cerimônia do chá, e a culinária vegetariana, shoji, que usa soja no lugar do peixe ou da carne. Os monges budistas da Índia eram mendicantes, comiam o que sejam que as pessoas lhe oferecessem. Mas quando o budismo se expande para a China, por razões culturais, os monges começam a produzir seus próprios alimentos, regidos pelo princípio da não violência e pela compaixão para com todos os seres sencientes. Matar ou explorar animais para alimentação ou para outros fins estava fora de questão. Surge assim a prática do veganismo por parte dos monges chineses. O budismo continua se expandindo, chega à Coreia e finalmente é introduzido no Japão. Influenciados pelo budismo chinês e o coreano, os monges japoneses também optam por seguir uma alimentação vegana, mas já no século XIII, com a expansão do budismo zen no Japão, o conceito de Shojin Ryori surge e é espalhado por todo o país. A culinária Shojin Ryori foi aperfeiçoada pelos monges como parte de sua prática espiritual. Shojin significa o foco no caminho que leva à iluminação. Quando se trata de Shojin Ryori, o que se está comendo é tão importante quanto como se está comendo. A refeição deve ser comida com um sentimento de gratidão e de forma contemplativa, reconhecendo que estão inúmeros fatores envolvidos na comida que comemos, como as pessoas que a cozinharam, agricultores, comerciantes, animais que não sobreviveram, entre muitos outros fatores. Muitos dos japoneses, antes de começarem a comer uma refeição, seja qual for o tipo, dizem verbalmente ou em pensamento "Itadakimasu". Quando é dita de maneira mais formal, também baixam as cabeças e juntam as mãos em prece. Itadakimasu é uma expressão que significa receber humildemente a refeição. É usada para mostrar gratidão pelo alimento, por tudo que está envolvido para que se possa comer a refeição. É uma expressão com origem no budismo. Outra expressão utilizada é Gochi-sou-sama deshita. Esta é utilizada após o término da refeição e significa literalmente obrigada pela refeição. Em 675, de acordo com as crenças budistas contra a matança de animais, o imperador Temmo decretou a proibição do consumo de gados, cavalos, cães, macacos e galinhas durante o 4º ao 9º mês do ano. Quebrar a lei significaria uma sentença de morte. O macaco era comido antes dessa época, mas era comido em um estilo ritualístico para fins medicinais. As galinhas eram frequentemente domesticadas como animais de estimação, enquanto o gado e os cavalos eram raros e tratados como tal. Uma vaca ou cavalo era sacrificado ritualmente no primeiro dia de cultivo do arroz, um ritual introduzido na China. O decreto do imperador Temmo, no entanto, não proibia o consumo de veados e javalis, que eram importantes para a dieta japonesa. Naquela época, esse decreto geralmente foi interpretado como derivado do preceito budista contra a morte. O fato que a proibição foi limitada em corpos a certos animais e estações sugere que ela refletia algo diferente da moralidade budista. Após isso, houve várias proibições sobre o consumo de carne, independente do animal, que acabou gerando um tabu, onde quem consumisse ou abatesse algum animal sofreria discriminação. A disseminação da ideologia budista e shintoísta por si só não é suficiente para explicar como a carne pôde desaparecer das mesas da população em geral. O principal fator de fundo é o fato de que a sociedade agrícola do Japão antigo não possuía um sistema para a produção de gado e aves domésticas, dependendo quase exclusivamente da caça como fonte de carne. Com o crescimento contínuo da população do Japão e a consequente expansão das terras cultivadas, a caça selvagem foi expulsa das planícies, limitando seu alcance às florestas das montanhas. Assim,
As pessoas se acostumaram a uma dieta em que a carne não era consumida diariamente. Situação essa que pode ter contribuído para a popularização da proibição religiosa do consumo de carne. Quanto ao leite, o registro mais antigo no Japão está relacionado com um médico chamado Zena, uma pessoa de ascendência chinesa que em meados do século VII veio para o Japão e apresentou o leite à Imperatriz Suiko, que após tomá-lo, disse que além de ser um excelente remédio, o leite traria benefícios ao corpo humano, tornando o Dr. Zena o médico oficial da corte com o título de Yamato Kusushi no Omi, um médico que cuida do leite. Durante o período Heian, houve um crescimento do número de produtores e o leite deixou de ser considerado apenas um remédio, tornando-se um produto valioso, que depois de fervido e reduzido ao volume de 10% do volume inicial, foi usado como moeda de troca para pagar impostos sobre a atividade pecuária. Imposto esse que foi criado em 927. A criação de gado para leite era, no entanto, muito pequena. Cálculos baseados em dados do Enchiki sugerem que no início do século X, não mais do que 1.500 cabeças de gado eram criadas para essa produção em todo o Japão, uma média de um animal para cerca de 4.000 pessoas. Isso fornece mais evidências de que os laticínios estavam ausentes da dieta dos antigos japoneses, sendo consumidos apenas pela nobreza da corte, um segmento extremamente pequeno da população. Quando os samurais assumiram o poder, o interesse pelo gado leiteiro aos poucos desapareceu juntamente com o imposto. O saquê teve uma relação estreita com a agricultura e os rituais shintoístas. Nos tempos antigos, as pessoas faziam saquê e ofereciam aos deuses junto com produtos agrícolas e alimentos preparados, que todos bebiam e comiam juntos. Porém, a história de como surgiu a bebida nacional do Japão não é clara. Os mais antigos registros escritos sobre o saquê japonês são encontrados em livros de história chinesa do século III. Os primeiros relatórios chineses consideravam que o consumo de bebidas alcoólicas era tão excessivo entre os japoneses que merecia menção especial e foi registrado nas primeiras observações externas que temos da sociedade japonesa. Estes afirmam que os japoneses tinham gosto pelo saquê e tinham o hábito de se reunirem para beber saquê quando em luto pelos mortos. Sabe-se que um marco na produção de saquê foi a instalação de uma organização especial chamada Sake no Tsukasa, estabelecida para produzir saquê para a corte imperial de Nara, então capital do Japão no século VIII, período em que os métodos de cultivo do arroz se tornaram estáveis. Durante o período Heian, o saquê era feito em templos e santuários, assim como entre as pessoas. As cervejarias de saquê surgiram no período Muromachi. Por conta disso, o shogunato Muromachi passou a cobrar impostos sobre a produção de saquê como fonte de receita para o governo. Na última metade do século XVI, as pessoas começaram a colher os grãos de arroz para fazer saquê. Um processo de esterilização por calor chamado hire também foi inventado durante esse período. Nessa época, inovações em tecnologia de madeira permitiram a construção de grandes tanques de 1.500 litros, o que permitia que as cervejarias de saquê produzissem e armazenassem um grande volume de saquê de uma vez. E aqui encerramos o nosso breve panorama pela cultura alimentar do Japão entre os períodos Kodai e Sengoku.